Bom, pessoal, então continuando aqui o nosso conteúdo, depois de termos visto que a vaca de leite de alta produção, ela tem alguns desafios na fisiologia dela. Ela tem concentração de estradiol circulante mais baixa, concentração de progesterona mais baixa, e isso leva a uma série de mudanças no comportamento do animal. Exemplo, expressões de cio mais curtas, menos intensas, menos aceitações de monta, mais ovulações duplas. Então, depois de termos entendido isso, de entendermos os indicadores zootécnicos e todos os desafios que acompanham a vaca aí no período de transição, o nosso objetivo aqui agora é montar uma sequência lógica de raciocínio para que a gente chegue na fazenda e tenha mais assertividade nas ações do dia a dia. Então, quando a gente chega na fazenda, nós vimos que nós temos 3 possibilidades de problemas que podem acontecer relacionados à reprodução. São apenas esses 3. É diferente de eu pensar que existem milhões, inúmeros problemas. Então é simplesmente uma forma de organizar o nosso raciocínio. Quais são os 3 problemas? Taxa de serviço baixa, então existem aquelas fazendas que inseminam pouco. Taxa de concepção baixa, existem aquelas fazendas onde a gente insemina a vaca, mas a vaca retorna ao cio. E perda de prenhez alta. Esses são os 3 problemas que nós temos que atuar sobre eles. O nosso foco aqui agora é montar um programa reprodutivo com foco em aumentar a taxa de serviço. Então, quando eu chego numa fazenda e eu descubro que existe uma oportunidade de aumentar a taxa de serviço, eu logo pensaria no porquê minha taxa de serviço é baixa. E por que ela é baixa? Pode ser porque eu tenho um problema de anestro, meus animais não expressam cio, meus animais demoram a retornar à ciclicidade pós-parto. Essa é uma possibilidade. Segunda, eu tenho falha de observação de cio. Eu não tenho uma rotina muito bem estabelecida para a observação de cio. Essa é uma segunda possibilidade. E a terceira, que é a que nós vamos atuar aqui agora, que talvez resolva parte das 2 primeiras, que é montar um programa reprodutivo com foco em ter alta taxa de serviço. Quando eu falo em programa reprodutivo, muitas pessoas logo pensam em protocolo de IATF. Eu não estou querendo dizer aqui protocolo de IATF. Quando eu falo programa reprodutivo, eu estou querendo dizer um programa de ações, um conjunto de ações, onde eu defino o que fazer, com quem fazer, com que frequência fazer, e que pode ou não envolver o uso de protocolo de IATF. Na maior parte das vezes, o protocolo de IATF vai ser extremamente importante para o programa, mas eu não estou querendo aqui generalizar. Pode ser que em uma situação específica ou em outra, a propriedade consiga trabalhar sim com taxa de serviço alta, com um uso baixo de protocolo de IATF. Apesar de eu acreditar muito no uso do protocolo, principalmente no manejo da primeira inseminação pós-parto. Então, o nosso objetivo aqui agora é montar esse programa. Independente de ter o programa ou não, quando eu penso num programa reprodutivo, isso aí envolve ações muito mais amplas, que envolvem prevenção de doenças, bons manejos no período de transição, controle do estresse térmico, manejo de condição corporal. Tudo isso vai fazer parte do meu programa. Eu estou me restringindo aqui a estabelecer ações com foco na taxa de serviço. Então, por enquanto, eu estou deixando de lado as ações que envolvem o aumento da taxa de concepção, tá? Então, para a gente montar um programa reprodutivo com esse foco, nós teríamos que responder aqui a 3 perguntas. Então, quais são as chaves para se trabalhar com alta taxa de serviço? Então, cheguei na fazenda e eu quero montar um programa reprodutivo, eu preciso responder a essas 3 perguntas. Qual que é a primeira pergunta? Como será feita a primeira inseminação pós-parto? Então, as vacas serão inseminadas pela primeira vez em cio natural? Eu vou aplicar prostaglandina e vou observar cio? Eu vou aplicar prostaglandina, vou observar cio, e quem não foi inseminado até determinado momento, eu vou fazer um protocolo de IATF? Ou eu vou simplesmente fazer um protocolo de IATF e inseminar todas as vacas no dia que eu pré-estabeleci?
Então existem essas possibilidades e cabe a mim definir a frequência, definir a rotina e colocar ela para rodar. Então essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. Uma vez que as vacas foram inseminadas pela primeira vez, todas elas se tornarão gestantes? Muito provavelmente não. Então algumas vacas vão estar vazias e essas vacas retornarão ao cio. Então qual é a segunda pergunta que eu preciso responder para montar o meu programa? O que será feito para reinseminar as vacas vazias o mais rápido possível? E quais são as possibilidades? Existem inúmeras possibilidades, mas nós temos que ter uma rotina estabelecida para observar o cio de retorno dos animais que retornam ao cio. Eu posso estabelecer uma rotina, por exemplo, para avaliar a ovulação das vacas que foram inseminadas com mais de 4 a 5 dias, porque uma vez que eu sei que a vaca não ovulou, qual que é a probabilidade dessa vaca ter se tornado gestante? É 0. Então eu já posso ganhar tempo com essa vaca trabalhando ela mais cedo. A gente vai montar um programa e a gente vai ter a possibilidade de simular isso. Se eu vou trabalhar com observação de cio com uma rotina bem intensa, eu vou usar alguma ferramenta auxiliar? Raspadinha, bastão de cera, camar, colares e pulseiras, medidores de atividade, enfim. Então, que ferramenta eu vou usar? Se eu vou usar bastão, se eu vou usar raspadinha, como que vai ser isso na minha rotina? Eu vou passar os animais todo dia num tronco de palpação, por exemplo, e vou pintá-las diariamente? Ou não, eu vou pintar somente alguns dias da semana? Então eu preciso montar esse programa. E por último, gente, eu vou conseguir reinseminar todas as vacas vazias em cio de retorno? Muito provavelmente não. O que isso quer dizer? Que mesmo quando o veterinário for lá com 30, 35, 40 dias pós-inseminação para fazer o diagnóstico de gestação, ele muito provavelmente vai encontrar animais vazios. Encontrando animais vazios, qual que é a terceira pergunta que eu preciso responder? O que será feito com as vacas que chegam vazias ao toque? Então, quem está vazia, eu vou protocolar todo mundo ou não? Eu vou aplicar prostaglandina em quem não tem corpo lúteo e vou fazer um protocolo em quem não tem corpo lúteo? Então existem algumas possibilidades e respondendo a essas 3 perguntas, nós muito provavelmente teremos um programa que tem foco em ter alta taxa de serviço e que vai me entregar resultados aí acima dos 60%, 65% de taxa de serviço, que é o que nós já falamos que é o mínimo que a gente precisa para trabalhar com alta eficiência reprodutiva.